Oi, pessoal. Então, continuando aqui, agora vamos entender um pouquinho sobre o processo de meiose. Então, iniciando aqui, o que seria então a divisão celular por meiose, né? Então, a meiose é um fenômeno de divisão celular que ocorre em células reprodutivas que vão produzir então os nossos gametas, né? Os espermatozoides e os óvulos, né? Uma característica determinante da meiose, pessoal, é que serão produzidas 4 células ao final do processo, né? E essas células terão metade do número de cromossomos da célula que as originou. Por que isso vai acontecer? Bom, se ela se trata então da divisão para o processo reprodutivo, quando a reprodução não ocorre a junção de óvulo com espermatozoide, então nós precisamos de metade da informação genética que vem da mãe e metade da informação genética que vem do pai, para então que ocorra essa junção para que gere então um organismo novo, né? Como é o caso no caso de nós, seres humanos. Então nós possuímos metade da informação genética do pai e metade da mãe, né? Então esse processo ele é muito importante para que haja então a variabilidade genética. Vamos então continuando aqui. Então esse é o processo que inicia então a meiose. Como eu falei anteriormente lá na mitose, que o processo é parecido, ele possui as fases, só que como originam 4 células, o processo ele é dobrado, tá? Então vocês vão entender mais adiante o que acontece. Então, o processo que inicia a meiose, então, a intérfase, que é a etapa que antecede, então, o início da divisão celular. Então, o número de células, o número de cromossomos da mãe, e tem metade da mãe e metade do pai, né? Eles são também chamados, pessoal, de cromossomos homólogos. Então, esse cromossomo é homólogo a esse cromossomo é homólogo a esse. Ai, professora, mas o que seria cromossomos homólogos? Pessoal, cromossomos homólogos significa que são cromossomos idênticos entre si. Idênticos em tamanho, em altura, em tamanho, né? Tudo isso. E em informação de características. Então, imagine que esse cromossomo que vem da mãe, ele determina a característica da cor dos olhos. Esse cromossomo que vem do pai, que é igual a ele, por exemplo, o mesmo tamanho, ele também determina a característica da cor dos olhos. Então, esse outro cromossomo que vem da mãe, que determina a cor do cabelo, o do pai, ele é homólogo ao do pai, que determina também a cor do cabelo. Isso, na hora da junção e do processo, então, de divisão celular, da junção dos cromossomos, de todo o processo, é que vai, então, determinar depois, no momento da fecundação, que características vão sobressair ou não depois do processo de reprodução, tá? Então, iniciando aqui, então esse é o processo de intérfase, onde os cromossomos, então, os da mãe e os do pai, né, eles estão aqui e eles sofrerão, então, uma duplicação desse material genético, né? Então, antes que eles sofram essa duplicação, eles estão em pares, né? Então, ocorrendo, então, a duplicação, esses cromossomos, então, eles vão gerar mais um par cada um, tá? Vamos imaginar que tudo tá dentro aqui da carioteca bem certinho, tá? Então, cada cromossomo vai se duplicar, gerando mais um cromossomo. Então, essa fase aqui passa de ser a intérfase, né, pessoal? E dá início, então, ao processo de meiose em si. Aqui também nós temos os centríolos, tá? Então, a meiose, pessoal, de maneira geral, ela é dividida em 2 fases, tá? Meiose 1 e meiose 2. O que acontece nessas meioses, né? Vocês já vão entender cada etapa da meiose, o que cada uma, 1 e 2, representa aqui no processo da divisão celular. Então, iniciando aqui pela meiose 1, né? Ela também, pessoal, é composta por prófase, metáfase, anáfase e telófase, igualzinho à mitose. Então, nesse primeiro momento, pessoal, ocorre então o pareamento desses cromossomos. Então, eles ficam pareadinhos, bem bonitinhos aqui no meio da carioteca, tá? Eles ficam uma configuração assim.
Nesse processo da meiose 1, pessoal, essa etapa chama-se então de prófase, que é a primeira etapa da meiose, assim como acontece na mitose também. Então, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, né? Então, eles são iguais para as mesmas características, eles ocorrem então o pareamento. Nessa etapa também, pessoal, ocorre um processo chamado de crossing over, tá? Que é o quê? É a troca de material genético dos cromossomos. Então, só vou substituir aqui para mostrar para vocês o que acontece. Essa troca aqui, pessoal, podem observar que um pedacinho do cromossomo do pai juntou-se aqui ao cromossomo da mãe e um pedacinho do cromossomo da mãe juntou-se aqui ao cromossomo do pai. Esse processo de junção desse pedacinho aqui chama-se crossing over, tá? E o que acontece esse crossing over? Ele, então, ele é responsável pela mistura, né, das características, pela maior variabilidade genética ocorra dentro da espécie. Então, esse processo também sempre ocorre para que a variabilidade genética aumente ainda mais, tá? Ele é muito importante para a variabilidade das espécies. Então, ocorrido isso, então, pessoal, os cromossomos, então, eles perdem a carioteca. Então, eles ficam aqui dispersos no citoplasma. A carioteca dele desaparece. Tá? Então, agora eles já estão aqui mergulhados no citoplasma da célula. Essa, então, pessoal, seria a metáfase 1. Tá? Então, lembrando, meiose 1, metáfase 1. Então, metáfase 1 da meiose 1, processo aqui. O que acontece aqui, então? Os centríolos, eles iniciam, então, a emissão daqueles fusos mitóticos, das fibras dos fusos mitóticos que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, eles vão se colocar nos lados opostos da célula da mesma maneira, né? Lembrando que aqui, pessoal, para unir eles tem os centrômeros, tá? Eu não coloquei aqui, mas lembre-se sempre que tem o centrômero que segura eles aqui unidinhos, os cromossomos homólogos, tá? As cromátides irmãs. Então, agora começa então o aparecimento desses fusos, né? Que eles fazem o que mesmo? Dão sustentação para esses cromossomos, né? Para que a mitose, para que a meiose ocorra de maneira correta, né? Para que os cromossomos se mantenham na configuração necessária para que o processo ocorra certinho, certo? Então, deixa só eu terminar aqui de organizar aqui. Então, eles estão firmados aqui, então, pelas fibras do fuso mitótico, né? Emitidas pelos centríolos, né? Então, ocorrendo isso na metáfase 1, os cromossomos, como ocorreu lá na mitose, eles são puxados para os lados opostos. Então, essas fibras vão, então, puxar esses cromossomos para os lados opostos da célula, né? E existe uma força muito grande emitida aqui, pessoal. Para dar bastante estabilidade mesmo para esse processo, tá? Então, eles são puxados para os lados opostos da célula e nesse momento nós passamos então para o processo de anáfase, quando então os cromossomos são puxados para cá. Feito isso, então, pessoal, os cromossomos homólogos, eles são separados, né? A partir do momento que eles estão separados, ocorre uma nova produção daquela carioteca. Então, agora, nós vamos tirar aqui os fusos. E quando ocorre essa produção novamente da carioteca, nós dizemos que ocorreu telófase. Novamente, os cromossomos estão protegidos dentro da carioteca. Eles não estão mais imergidos, né, no citoplasma. Então, feito isso, pessoal, ocorre então novamente a carioteca e a divisão do citoplasma.
Lembra que eu mostrei para vocês no anterior da divisão do citoplasma? Então, agora ele vai começar aqui a se dividir novamente. Lembra que começou com uma célula com as características do pai e da mãe? Agora essas características foram dobradas e agora dobradas, a célula tem a característica do pai e da mãe, elas são separadas. Eu só vou tirar aqui para vocês conseguirem observar melhor, tá? Então, essas características aqui, agora elas estão já duplicadas. E esse é o processo da telófase. Bom, acabando o processo da telófase, nós vamos para a meiose 2, pessoal. Não acabou na telófase. Nós vamos iniciar a meiose 2 com o processo, então, da metáfase 2. Tá? Então, metáfase, volta aqui, trocamos pela 2. Então, agora nós temos meiose 2 na metáfase 2. Então, o que vai acontecer? O processo vai dar continuidade. Por que ele tem que ter essa etapa 1 e 2, pessoal? Porque não são apenas uma célula que ele vai formar. São duas, ou seja, dessas duas vai formar mais duas. Então, se o processo terminasse aqui, deu. Só que como ela forma 4 células, nós temos que dar continuidade para esse processo, certo? Então, aqui, pessoal, ocorre a duplicação dos centríolos. Como nós temos 2 células, nós vamos precisar de mais centríolos, né? Então, ocorre a duplicação dos centríolos. Novamente aqui, a carioteca desaparece, tá? Da mesma forma com que aconteceu anteriormente, a carioteca desaparece, os cromossomos ficam aqui organizadinhos ainda desta forma. Porém, agora, pessoal, vai acontecer uma fase um pouco diferente na metáfase 2. O que vai acontecer? Na metáfase 2, a configuração que os centríolos, que os cromossomos se alinham aqui na célula é um pouquinho diferente do que na mitose. Então, agora, eles vão se organizar desta forma. Tá? Eles mudam de posição. Essa, então, seria a metáfase 2. Lembrando que ocorre da mesma forma, porém aqui, os centríolos, nós temos centríolos aqui, centríolos aqui, e eles vão emitir as fibras do fuso da mesma maneira para que haja, pessoal, essa estabilidade, né? Então, os cromossomos, eles precisam dessa estabilidade para eles continuarem, né, unidos aqui, fazendo todo o processo aqui que precisa ser feito. Então, cada um no seu aqui, né? Então, aqui, lembrando que aqui separa também, aqui. Então, vocês podem observar que são 2 separados, não é o mesmo, lembram? Eram duas cariotecas já, eram separadinhos. Daquela mesma forma que antes aconteceu, tá? Então, ocorrendo isso, nós estamos, então, entrando no processo de anáfase, né? Então, ocorrendo isso, metáfase. Agora, quando as cromátides irmãs são separadas, lembra que daí as fibras puxam as cromátides para os lados opostos? Então, elas são novamente separadas, né? E nessa etapa, então, ocorre, pessoal, a anáfase, né? Então, quando as cromátides são separadas, ocorre a anáfase, caracterizada, então, pela separação das cromátides irmãs, certo? Então, eu só vou tirar aqui para vocês conseguirem observar melhor, tá? Mas aqui continua, as fibras continuam, tá? Então, eles continuam aqui separadinhos. Após esse trabalho aqui dessa separação, pessoal, ocorre novamente a formação do quê? Da carioteca. Só que, o que vai acontecer agora? Nós teremos, pessoal, aqui... Opa, eles ainda não estão juntos. Nós teremos aqui
nós teremos aqui, separando, eles não se juntam mais. Vocês perceberam que eles se separaram e não se juntaram mais? Agora eles querem viver sozinhos, eles não querem mais. Né? Então, ocorreu novamente o aparecimento, então, da carioteca. Tá, mas por que agora apareceu duas a mais? Por quê? Houve a duplicação na meiose 1, né? Uma célula com 46 cromossomos gerou duas com 23 cada uma. Dessas 23 geraram mais duas com 23 cada uma. Lembra que eu expliquei para vocês que ao final nós teríamos a origem de 4 células filhas? Então, era uma célula com 46 cromossomos, agora ela se dividiu em 4 de 23 cromossomos, certo? Então, olha só, esse processo, pessoal, caracteriza-se, então, o início do final, né, da meiose 2, a telófase 2, né? Então, nesse processo, então, são geradas 4 células filhas, contendo metade do número de cromossomos que a originou. Então, se você for observar, dessas 4 células que foram originadas, imaginem que aparecesse aqui esse é o material genético aqui, imaginem que essa célula se juntasse com uma do sexo oposto aqui. Aí nós teríamos, então, 46 cromossomos, nós temos 23 cada uma. Agora, no momento da reprodução, no momento da junção do espermatozoide com o óvulo, nós vamos ter, então, 46 cromossomos novamente. Voltando, então, se você parar para analisar, ao que aconteceu lá no começo do nosso processo, onde nós tínhamos, então, uma célula assim. Então, ao final, quando a célula ocorre o seu final do processo, depois da reprodução, um ser, por exemplo, você, eu, nós temos a célula assim. Se ele entrar em divisão para que ocorra, então, a reprodução, ele vai sofrer toda aquela etapa lá e no final ele vai estar apto para receber mais um para que ocorra, então, a fecundação e que o número de cromossomos, então, seja duplicado, gerando um organismo com cromossomos do número 46. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as divisões celulares. Seria interessante, né, a gente explicar e tirar as dúvidas ao vivo, mas quando as aulas voltarem eu levo esse esqueminha, a gente tira as dúvidas novamente, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, estudem bastante e me mandem as dúvidas se vocês tiverem, tá bom? Um abração a todos e até a próxima!